Olá, meu nome é Tuilemis e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o sistema muscular. Anteriormente eu falei para vocês um pouco sobre o sistema esquelético, tá? Então quem não viu eu aconselho dar uma passada nos vídeos anteriores. O primeiro sistema que foi falado, na anatomia foi o sistema esquelético. E dando continuidade aos conteúdos, a gente entra agora no sistema muscular, ok? Então de que basicamente é formado, o sistema muscular? Isso mesmo, ele é formado por músculos. Sistema muscular, como o próprio nome já diz, o próprio nome já sugere, ele é formado por músculos. E bem, do que são formados então os músculos? Não é água. Os músculos são formados basicamente por tecido, certo? Por um tecido chamado tecido muscular. E esse tecido é composto por fibras e células, certo? Então o tecido muscular é composto por células e por fibras musculares. E essas células e essas fibras, elas têm a função, basicamente, vamos dizer assim, de favorecer a contração muscular. Então, uma das principais características dos músculos são a de contração, e essas contrações elas favorecem o movimento do nosso corpo. E esses movimentos, eles são controlados pelo nosso sistema nervoso central. Então, cada movimento que eu quero fazer, primeiro vai a informação para o meu sistema nervoso central, e o sistema nervoso central ele manda de volta a informação para aquele membro onde eu vou querer realizar o movimento. E esse movimento só é realizado graças aos nossos queridos músculos. Então, quais seriam as principais funções do nosso sistema muscular? Uma das primeiras funções do sistema muscular é, como eu já venho falando aqui desde o começo do vídeo, é de dar movimento. Então, a primeira função do sistema muscular é movimento. Graças aos nossos músculos, a gente tem a possibilidade de movimentar o nosso corpo. Então eles fazem parte, são essenciais para que haja movimento do nosso corpo. Outra função que o sistema muscular exerce, que os nossos músculos exercem no nosso corpo, é a de favorecer a estabilidade corporal, tá? Então graças aos músculos, a gente pode ter uma estabilidade corporal. Outra função também que é importantíssima, exercida pelo nosso querido sistema muscular, é a de favorecimento do fluxo sanguíneo. Então o nosso sistema muscular ele tem ação direta no favorecimento do fluxo sanguíneo. Eles atuam também como fazendo o papel de sustentação do corpo. Como vocês já viram, em sistema esquelético, o corpo ele tem uma base, que são os ossos, mas os ossos por si só não seriam capazes de sustentar o nosso corpo. Então é para isso que os músculos entram aí com esse papel de sustentação e também de estabilidade, como eu já falei para vocês. Outra função importantíssima que é exercida pelo sistema muscular é a de manutenção da temperatura corporal. Então, os nossos músculos eles estão diretamente ligados à regulação da temperatura do nosso corpo, ok? Então, resumindo, basicamente, as principais funções do sistema muscular são de estabilidade corporal, tá? Então os músculos são importantes para a estabilidade do corpo. Eles são importantíssimos para a produção de movimentos, como já venho falando desde o começo. Os músculos são importantes para a produção de movimentos. Eles são importantíssimos também para a regulação da temperatura corporal e também são importantes para a questão do favorecimento do fluxo sanguíneo. Então, basicamente, essas são as principais funções do sistema muscular. Quando a gente estava falando de sistema esquelético, a gente viu uma coisa muito interessante que já é característico da anatomia humana, que é estudar determinadas partes do corpo, dividindo elas por grupos. Então, os nossos queridos músculos também vão ser estudados pela divisão de cada um deles. A gente tem os músculos da cabeça e do pescoço. A gente tem os músculos do grupo do tórax, membros superiores e membros inferiores. Então, para fixar na cabeça de vocês, a divisão do sistema muscular é de músculos da cabeça, do pescoço, tórax, membros superiores e membros inferiores. Esses são os grupos aí do nosso querido sistema muscular. Ao todo, nós temos aí um número de 600 músculos no nosso corpo. É músculo Então nosso corpo ele é formado ao todo por 600 músculos que são divididos em cada um desses grupos, ok? E como eu já falei para vocês no começo, eles não atuam sozinhos. Esses músculos eles vão atuar junto com o sistema esquelético, junto com os ossos, junto com as articulações e junto com tendões também. Para quê?
para propiciar e facilitar a questão do movimento do nosso corpo. Então vamos para a divisão dos músculos. Esse vídeo que eu estou fazendo para vocês é mais um resumo, então eu não vou me atentar aqui a falar o nome de todos os 600 músculos que fazem parte do corpo humano, porque senão a gente ia passar 70 dias aqui falando o nome de cada músculo, a função de cada músculo. Então eu vou estar deixando para vocês, eu vou falar basicamente o que cada músculo é responsável por realizar, cada grupo muscular é responsável por realizar. E assim que eu falar dos grupos musculares, eu vou estar deixando uma imagem aqui na tela para que vocês possam olhar, observar a nomenclatura de cada músculo e onde eles se localizam dentro dos grupos específicos. Então, dando início aos grupos musculares, a gente tem os músculos da cabeça e do pescoço. Ao todo, somando os músculos da cabeça e do pescoço, a gente tem aí 30 músculos que compõem esse grupo específico. Eles são responsáveis basicamente por... Os músculos da cabeça, da face, são responsáveis por expressão de sentimento. Então, se você ri, se você chora, se você fica pensativo, se você franze a testa, se você sobe a testa, tudo isso, todos esses movimentos são realizados por ações de músculos que fazem parte aí da cabeça. Os músculos do pescoço também são importantes e fazem parte da sustentação do nosso querido pescoço e também são importantíssimos para o movimento do nosso pescoço. Ou seja, por exemplo, às vezes você está com uma dorzinha no seu pescoço, o famoso torcicolo, que nada mais é do que uma inflamação no esternocleidomastóide, esse nome maravilhoso. Esternocleidomastóide é um dos músculos que fazem parte do pescoço. E quando esse músculo está com problema, quando ele não está muito afim de nada, quando você, por exemplo, dorme de mau jeito, ou você vira a cabeça de mau jeito, ou você causa qualquer tipo de inflamaçãozinha, vamos dizer assim, nesse músculo, você tem o torcicolo. E, muito maravilhoso, o nome desse músculo, caso você queira usar aí como nome de filho de vocês no futuro, eu aconselho que coloque o nome dele de esternocleidomastóide. O outro grupo muscular que a gente tem, que faz parte do sistema muscular, são os músculos do tórax e do abdômen. Esses músculos são importantíssimos para uma coisa que é vital para a nossa vida, que é a respiração. Então, são os músculos do tórax e os músculos do abdômen que vão ajudar no nosso processo de respiração, não só de respiração, como também de sustentação no nosso corpo. Os músculos do abdômen, eles são importantíssimos na ajuda da sustentação do nosso corpo. A gente tem ajudando aí nesse processo os músculos do abdômen e os músculos do tórax. Sendo assim, a gente chega no grupamento dos músculos dos membros superiores e dos membros inferiores. Os músculos dos membros superiores e inferiores apresentam aí uma grande flexibilidade, certo? Os músculos dos membros superiores, por exemplo, eles são responsáveis, assim como todos os outros, por dar movimento para o nosso querido corpo. E graças aos músculos dos membros superiores, por exemplo, como dos braços e das mãos, que a gente consegue realizar movimentos como esses que eu estou fazendo aqui para vocês, como o movimento de pegar uma caneta, escrever alguma coisa, trocar uma lâmpada, ir para a academia, fazer uma rosca direta. Isso acontece graças aos músculos dos membros superiores. E finalizando, nós temos os músculos dos membros inferiores. Graças aos músculos dos membros inferiores que a gente consegue se locomover por aí tranquilamente. Graças a esses músculos que a gente consegue chutar uma bola, que a gente consegue pular. Como eu já falei para vocês anteriormente, uma das funções do sistema muscular é ajudar no fluxo sanguíneo. Por exemplo, nos membros inferiores nós temos um determinado músculo que é importantíssimo. Essa ajuda do fluxo sanguíneo, que é a nossa querida panturrilha. Não fale batata da perna. Se você fala batata da perna, a partir de hoje você vai falar panturrilha. Não existe batata da perna. Ok? E se você quiser falar mais chique ainda, você pode falar dos seus gastrocnêmios, fazer com que a circulação sanguínea que chegue nos membros inferiores possam voltar. E aí a gente finaliza as questões dos grupos musculares, tá? De forma bem resumida, de forma bem simples. E para finalizar a questão do sistema muscular, tá? Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu estou falando de forma bem resumida como é
que se constitui o sistema muscular. E para finalizar o sistema muscular, a gente vai falar para vocês dos tipos de músculos. A anatomia é isso, né? Tudo é dividido, tudo é repartido, tudo tem um tipo A, tipo B, tipo C, tipo E e por aí vai. Então, os músculos, eles são divididos em tipos também. A gente tem os músculos do tipo liso e do tipo estriado. A principal diferença entre um músculo liso e estriado é justamente a sua função. Os músculos lisos, eles possuem uma contração involuntária, ou seja, é independente da minha vontade que aquele músculo ali vai atuar ou não. Os músculos estriados, eles só atuam geralmente quando eu faço com que eles atuem, quando eu dou o comando para eles atuarem. Beleza? Então a principal diferença é essa. Músculo liso, movimento involuntário. Músculo estriado, movimento voluntário. Como exemplos, por exemplo, de músculos lisos, a gente tem aí a bexiga, a gente tem o estômago, a gente tem o nosso querido intestino, né? Intestino delgado, intestino grosso, eles são músculos lisos, que têm contração involuntária. A gente tem também alguns vasos sanguíneos e a gente tem a nossa querida pelve. O útero também, né? É formado por músculos lisos, que tem contração involuntária. Dos músculos lisos, a gente chega nos músculos estriados. No grupo de músculos estriados, a gente tem o músculo estriado cardíaco e o músculo estriado esquelético, tá? Como eu falei para vocês, a diferença de liso e estriado é que um é movimento involuntário e o outro é movimento voluntário. Então quer dizer, por exemplo, que o meu músculo estriado cardíaco, que é mais conhecido aí como miocárdio, ele é um músculo de contração voluntária? Não é um músculo de contração voluntária. O nosso coração, ele bate independentemente da nossa vontade, até porque a gente nasce, o coração está batendo, e ele só para de bater quando a gente morre. Então, se ele fosse depender da vontade da gente para bater ou não, não ia dar muito certo. Por isso, o músculo estriado cardíaco, ele é um músculo que tem contrações involuntárias também para poder facilitar os movimentos de sístole e diástole do nosso querido coração. Beleza? Os músculos estriados esqueléticos, esses sim vão ter contração voluntária. Por exemplo, você tem o seu bíceps, você tem o seu tríceps e você vai para a academia trabalhar a rosca direta. O movimento da rosca direta que você faz, obviamente que você não vai estar trabalhando só o bíceps, mas a ação principal é do bíceps. Mas você vai estar movimentando também outros músculos, por exemplo, como músculos do seu antebraço, músculos das mãos, músculos dos dedos, mas a ação principal é do bíceps. Então você lá conscientemente pegou o seu halter na academia e fez a sua contração do bíceps. O bíceps é um músculo estriado esquelético. Tranquilo? Resumindo tudo que eu falei agora, né? Resumindo do resumo. O sistema muscular é composto por músculos, tá? Obviamente. Esses músculos são compostos por tecidos, células e fibras que têm a principal função de contração muscular que ajuda ou que favorece o movimento do nosso corpo. As principais funções do sistema muscular são de estabilidade do corpo, regulamentação da temperatura corporal, a sustentação do corpo e auxílio no fluxo sanguíneo. Essas são algumas das funções do sistema muscular, beleza? Assim como no sistema esquelético, o sistema muscular também é dividido por grupos e a gente vai ter os grupos da cabeça, os grupos de músculos, né, da cabeça, do pescoço, tórax, abdômen, membros superiores e membros inferiores. Cada grupo desse vão ter seus músculos e nomenclaturas específicas. Ao todo são 600 músculos, então quem conseguir decorar os 600 músculos estão de parabéns. E a gente tem também os nossos músculos divididos em músculos lisos e estriados. Lisos, contração involuntária. Estriado cardíaco também tem contração involuntária. O principal músculo estriado cardíaco do nosso coração é o miocárdio. E a gente tem os estriados esqueléticos, que são músculos que têm contração voluntária. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É só um resumo, já falei pela 30ª milhão de vezes que esse vídeo é só um resumo para que fique mais tranquilo a aproximação com o tema, as nomenclaturas. Como eu já falei, né, as imagens apareceram aí no decorrer do vídeo. Espero que para que vocês possam pausar, possam analisar os nomes. É importante que se olhe
os nomes, né, dos músculos, onde eles ficam localizados. Óbvio que não vai dar para decorar todos, importante para que se possa meio que se habituar à questão das nomenclaturas de onde fica localizado cada músculo do nosso corpo. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!